Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez. Estamos hoje começando o capítulo 9, As Grandes Religiões do Passado. Pelo que eu vi aqui é um capítulo bem longo, mas vamos continuar com os nossos estudos aqui, tá bom? Capítulo 9, As Grandes Religiões do Passado. As primeiras organizações religiosas. As primeiras organizações religiosas da Terra tiveram, naturalmente, sua origem entre os povos primitivos do Oriente, aos quais enviava Jesus periodicamente os seus mensageiros e missionários. Dada a ausência da escrita naquelas épocas longínquas, todas as tradições se transmitiam de geração a geração através do mecanismo das palavras. Todavia, com a cooperação dos degredados do sistema de capela, os rudimentos das artes gráficas receberam os primeiros impulsos, começando a florescer uma nova era de conhecimento espiritual no campo das concepções religiosas. Os Vedas, que contam mais de 6.000 anos, já nos falam da sabedoria dos sastras, ou grandes mestres das ciências hindus, que os antecederam de mais ou menos 2 milênios, nas margens dos rios sagrados da Índia. Vê-se, pois, que a ideia religiosa nasceu com a própria humanidade, constituindo o alicerce de todos os seus esforços e realizações no plano terráqueo. O capítulo começa ressaltando que, porque os povos do Oriente eram povos mais antigos, eram os primitivos que estavam na Terra antes dos povos de Capela começarem a encarnar aqui na Terra. Eles foram também a primeira organização religiosa. Lembra de quando nós estávamos falando da China, que falávamos que os emissários de Jesus estavam sempre presentes na evolução daqueles povos, passando conhecimento, passando a palavra. Eles eram muito bem orientados desde o seu início. Porém, eles ainda não sabiam escrever. Mas com a vinda dos povos de Capela, isso já não foi mais um problema. Esses povos já tinham a sabedoria de arte, já tinham a sabedoria da gráfica e, com a sua intuição, com a sua sabedoria inata, a escrita foi se desenvolvendo na Terra durante os anos seguintes. Emmanuel também ressalta aqui que a religião, ela nasceu com a própria humanidade. Então eu tomei a liberdade de procurar a definição de religião. Religião é um conjunto de doutrinas e ritos que orientam a relação entre o ser humano e o divino. Religião pode ser definida como um sistema de crenças e práticas observados por uma comunidade, apoiado por rituais que reconhecem, idolatram, comunicam-se com ou aproximam-se do sagrado, do divino, de Deus, em culturas ocidentais, ou da verdade absoluta da realidade ou do nirvana, em culturas orientais. Eu coloquei a definição de religião aqui para nós pensarmos um pouquinho sobre a diferença da religião e da espiritualidade. Eu, Kelly, interpreto religião como sendo um conjunto de dogmas, doutrinas, crenças de uma certa população, de um conjunto de pessoas. Acredito que um conjunto de pessoas acreditam nas mesmas coisas e os sábios, que têm essa comunicação, os médiuns daquela religião, recebem comunicações e dali desenvolvem um sistema de crença que envolve rituais. Cada médium, sabendo que médium é um ser humano também, eles filtram as informações, cada um da sua maneira, dependendo de como ele vive, aonde ele nasceu, como ele cresceu. Essas informações, elas vêm mais ou menos obscuras, porque somos humanos, cometemos erros e estamos na Terra.
um planeta até então mais denso. Então, a informação que vem geralmente do alto, ela é filtrada por esses médiums. Mas como nós já estudamos, somos espíritas, estudamos que quanto mais o médium cuida da sua espiritualidade, cuida das suas vibrações, cuida dos seus pensamentos, mais clara e verdadeira essas mensagens chegarão à população. Quanto mais vaidoso o médium é, mais influenciado pelas vibrações terrenas, mais obscuras e distorcidas essas imagens e essas mensagens irão chegar à Terra, ao seu destino, certo? Ainda as raças adâmicas. Não podemos, porém, esquecer que Jesus reunira nos espaços infinitos os seres proscritos que se exilaram na Terra, antes de sua reencarnação geral da vizinhança dos planatos do Irã e do Pamir. Obedecendo às determinações superiores do mundo espiritual, eles nunca puderam esquecer a palavra salvadora do Messias e suas divinas promessas. As belezas do espaço, aliada à paisagem mirífica do plano que foram obrigados a abandonar, viviam no cerne das suas recordações mais queridas. As exortações confortadoras do Cristo, nas vésperas de sua dolorosa imersão nos fluidos pesados do planeta terrestre, cantavam-lhe no íntimo os mais formosos hosanas de alegria e de esperança. Era por isso que aquelas civilizações antigas possuíam mais fé, colocando a intuição divina acima da razão puramente humana. A crença como íntima e sagrada aquisição de suas almas era a força motora de todas as realizações e todos os degredos com os mais santos entusiasmos do coração. Falaram dele e da sua infinita misericórdia. Suas vozes enchem todo o âmbito das civilizações que passaram no pentagrama do século sem fim, e apresentando com 1000 nomes segundo as mais variadas épocas, o Cordeiro de Deus foi guardado pela compreensão e pela memória do mundo, com todas as suas expressões divinas ou, aliás, com a própria face de Deus, segundo as modalidades dos mistérios religiosos. Emmanuel aqui ressalta de como ficaram impressas aquelas informações, aquela exortação que Cristo deu a esses povos adâmicos, aos povos de Capela, antes deles começarem a reencarnar aqui na Terra. Gente, a imagem que eu tenho na minha cabeça é aquele monte de gente e Jesus ali no meio deles, aquele gente, todo mundo desolado, falando, eu vou virar primata, vou ser comido por bicho. E aí, sair do paraíso, porque eles têm, esse planeta, ele era muito mais evoluído que a Terra. É só vocês lerem Os Exilados de Capela. Eles também já tinham uma vibração mais sutil. A vibração dos seres lá era mais sutil que a vibração das pessoas aqui na Terra. Nós estamos na terceira dimensão, somos mais densos. Eles sabiam disso. E as palavras confortadoras de Jesus, a promessa de que eles poderiam voltar, de que eles estavam ajudando na nova Terra, na construção de um novo planeta, ficaram tão impressas dentro desses seres que mesmo reencarnando, mesmo passando pelo véu do esquecimento, aquelas lembranças fizeram com que a espiritualidade, o poder espiritual, a crença, a fé em Deus, foi a força motriz desses povos. Foi o que fez com que eles continuassem levando a imagem de Jesus. E mesmo passando por várias gerações, esses ensinamentos de Jesus estavam sendo passados de geração em geração dentro de qualquer sistema de tribo, sociedade que eles estavam sendo imersos no começo. Continuando. A gênese das crenças religiosas. A gênese de todas as religiões da humanidade
tem suas origens no seu coração augusto e misericordioso. Não queremos que nossas exposições divinizar dogmaticamente a figura luminosa do Cristo, e sim esclarecer a sua gloriosa ascendência na direção do orbe terrestre, considerada a circunstância de que cada mundo, como cada família, tem seus chefes supremos ante a justiça e a sabedoria do Criador. Nós sabemos que Jesus é o governador da Terra. Ele ajudou ativamente na criação do nosso planeta, na evolução dos seres aqui que se encontram e nesse sistema de transição, certo? E Emmanuel deixa bem claro, nós não queremos endeusar, divinizar Jesus, mas queremos esclarecer como tudo foi feito, dar o crédito real para Jesus. Fora erro crasso julgar como bárbaros e pagões os povos terrestres que ainda não conhecem diretamente as lições sublimes do seu Evangelho de Redenção, porquanto a sua desvelada assistência acompanhou como acompanha a todo tempo a evolução das criaturas em todas as latitudes do orbe. A história da China, da Pérsia, do Egito, da Índia, dos árabes, dos israelitas, dos celtas, dos gregos e dos romanos está alumiada pela luz dos seus poderosos emissários. Nesse parágrafo, Emmanuel ele fala que não é justo julgar como bárbaro e pagão um povo que ainda não teve os ensinamentos do Evangelho. É como você julgar uma criança que não foi à escola, não teve oportunidade de ir à escola, que ela não sabe ler, que ela não sabe escrever, e chamá-la de burra. E Emmanuel fala que isso não aconteceu porque Jesus acompanhou e acompanha o tempo todo a evolução de todas as criaturas aqui na Terra. E muitos deles também se houveram no cumprimento dos seus grandes e abençoados deveres, que foram havidos como sendo ele próprio em reencarnação sucessivas e periódicas do seu divinizado amor. No Manava Dharma encontramos a lição do Cristo, na China encontramos Forri, Lao Tse, Confúcio, nas crenças do Tibete está a personalidade de Buda, e no Pentateuco encontramos Moisés. No Alcorão vemos Maomé. Cada raça recebeu os seus instrutores como se fosse ele mesmo, chegando das resplandecências de sua glória divina. Emmanuel fala difícil, né? Mas aqui o que ele está querendo dizer é que todos esses espíritos de luz, emissários que foram mandados em todas as populações, todos os povos durante esse tempo, esses emissários enviados de Jesus, todos eles era como se fosse ele mesmo reencarnando para trazer os seus ensinamentos. E aqui Emmanuel dá os exemplos, né, que da China, Lao Tse, Confúcio, Tibete, Buda. Então, todos esses personagens é como se fosse a encarnação do próprio Jesus aqui na Terra. Todas elas conhecendo intuitivamente a palavra das profecias, arquivaram a história dos seus enviados nos moldes de sua vinda futura, em virtude das lembranças latentes que guardavam no coração acerca da sua palavra dos espaços, tocada de esclarecimento e amor. A unidade substancial das religiões. A verdade é que todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial. As revelações evolucionam uma esfera gradativa de conhecimento. Todas se referem ao Deus impersonificável, que é a essência da vida de todo o universo
E no tradicionalismo de todas, palpita a visão sublimada do Cristo, esperado em todos os pontos do globo. Olha que legal, né, gente? Ele tá falando que a verdade está em todo lugar. Eu costumo dizer assim como a mentira, porque os livros eles foram traduzidos pelo homem também. Mas quando eu considero, quando algo é verdadeiro, você vê se repetindo em vários lugares, que foi da mesma maneira que Allan Kardec começou a escrever o Livro dos Espíritos. Quando ele começou a receber cartas de vários lugares do mundo que respondiam suas perguntas, e essas cartas, os que tinham valor, mensagem parecida, ele julgou como verdade. As cartas que tinham mensagens diferentes, grotescas, ele as ignorou. Os vários povos do mundo traziam de longe as suas concepções e as suas esperanças, sem falarmos das grandes coletividades que floresciam na América do Sul, então quase ligada à China pelas extensões da Lemúria, e da América do Norte que se ligava à Atlântida. Não é, porém, nosso propósito estudar aqui outras questões que se não refiram à superioridade do Cristo e à ascendência do seu Evangelho, nestes apontamentos despretensiosos. Citando, porém, todos os povos antigos do planeta, somos compelidos a recordar igualmente as grandes civilizações pré-históricas que desabrocham e desapareceram no continente americano, de cujos cataclismos e arrasamentos ficaram ainda as expressões interessantes dos Incas e dos Aztecas, que, como todos os outros agrupamentos do mundo, receberam a palavra indireta do Senhor na sua marcha coletiva através dos augustos caminhos. Nesse parágrafo, Emmanuel deixa bem claro: não vamos entrar no assunto de Atlântida e Lemúria, se existiu, se não existiu, se é um absurdo, se não é, que não tem prova, que tem. Esse não é o objetivo desse material, desse livro. O objetivo aqui é esclarecer a superioridade de Cristo e a ascensão do Evangelho durante todos os nossos anos aqui na Terra. Mas ele fala que os conhecimentos espirituais conseguiram chegar na América porque nós tínhamos 2 continentes, um no norte e um no sul. No norte, Atlântida, e no sul, Lemúria, que eram civilizações também muito avançadas, que continham muito conhecimentos, e depois do cataclismo que destruiu essas 2 nações, ainda sobraram expressões, sobraram comunidades que continuavam com o conhecimento ali, que são os Incas e os Aztecas, que também receberam ajuda e emissários ali dentro da sua comunidade, para continuar evoluindo. As revelações gradativas. Até a palavra simples e pura do Cristo, a humanidade terrestre viveu etapas gradativas de conhecimento e de possibilidade na senda das revelações espirituais. Os milênios, com as suas experiências consecutivas e dolorosas, preparam os caminhos daquele que vinha, não somente com a sua palavra, mas principalmente com a sua exemplificação salvadora. Cada emissário trouxe uma das modalidades de grande lição de que foi teatro da região humilde da Galileia. É por esse motivo que numerosas coletividades asiáticas não conhecem a lição direta do Mestre, mas sabem do conteúdo da sua palavra em virtude das próprias revelações do seu ambiente. E se a Boa Nova não se dilatou no curso dos tempos pelas estradas dos povos, é que os pretensos missionários do Cristo, nos séculos posteriores aos seus ensinos, não souberam cultivar a flor da vida e da verdade, do amor e da esperança,
que os seus exemplos haviam implantado no mundo, abafando-a nos templos de uma falsa religiosidade ou encarcerando-a no silêncio dos claustros. A planta maravilhosa do Evangelho foi sacrificada no seu desenvolvimento e contrariada nos seus mais lídimos objetivos. Aqui é uma crítica direta, viu? Bem direta. Ele começa falando dos emissários de Cristo na região da Galileia. Cristo havia enviado vários emissários ali para preparar a sua vinda, ali na região da Galileia. E não foi porque ele não foi para outros lugares, ficou ali só na região da Galileia, que a palavra do evangelho não foi alastrada. O povo do Oriente, eles não sabiam naquela época da existência de Cristo, mas eles sabiam de ensinamentos de Cristo porque, como já havíamos dito, isso foi levado através de Lao Tse, Confúcio, Forri. E aí Emmanuel fala aqui, que é bem verdade. Se a boa nova de Cristo não continuou se alastrando, se o evangelho não se alastrou mais, conservando a moral, a justiça, o exemplo de Cristo, foi por causa dos missionários que vieram após a sua vinda, que se perderam. Ele fala que eles se perderam de que maneira? Abafando nos templos uma falsa religiosidade, ou guardando os ensinamentos para si, sacrificando o evangelho para satisfazer um objetivo pessoal. Preparação do cristianismo. As lições da Palestina foram, desse modo, precedidas de laboriosa e longa preparação na intimidade dos milênios. Os sacerdotes de todas as grandes religiões do passado supuseram nos seus mestres e nos seus mais altos iniciados a personalidade do Senhor, mas temos de convir que Jesus foi inconfundível. A luz significativa da história observamos muitas vezes nos seus auxiliares ou instrumentos humanos as características das vulgaridades terrestres. Alguns foram ditadores de consciências, energéticos e ferozes no sentido de manter e fomentar a fé. Outros, traídos em suas forças e desprezando os compromissos sagrados com o Salvador, longe de serem instrumentos do Divino Mestre, abusaram da própria liberdade, dando ouvidos às forças subversivas da treva, prejudicando a harmonia geral. Olha que legal, né? Aqui ele fala dos médiuns que foram enviados após a vinda de Jesus para continuar alastrando a palavra do Evangelho. Ele fala o que aconteceu com a maioria deles e o porquê do Evangelho não está na boca do povo do jeito que teria que estar hoje em dia. Ele fala aqui, olha, que alguns dos médios caíram na tentação, nas vulgaridades terrestres. Alguns se tornaram ditadores de consciência, tomaram gosto pelo poder. Outros ignoraram seus compromissos com o Salvador. Outros acabaram unindo-se às subversivas da treva. E foi por esse motivo que o Evangelho não se espalhou da forma que deveria, conservando a moral e a justiça que Jesus nos trouxe. Gente, nós vemos isso, nós como espíritas, isso é muito comum dentro da nossa casa espírita, certo? A vaidade, às vezes a arrogância, faz com que nós nos afastemos da moral de Jesus, da moral do Evangelho. Alguns médiuns não querem ser médiuns. Ignoram o fato de serem médiuns por muito tempo de sua caminhada, porque não querem esse compromisso,
porque é um compromisso que exige dedicação, exige amor. Então, o que Emmanuel coloca nesse parágrafo ainda acontece não só na casa espírita, mas em várias religiões, onde padres, pastores são vistos como os reis, como a verdade absoluta, deixando assim aquele povo, aqueles seguidores daquela casa completamente cegos, porque se eles são a palavra, se você endeusa aquela pessoa e aquela pessoa sabe de tudo, aquela pessoa tem o poder de falar o que ela quer e o que ela acredita, e você irá segui-la. Para você ser um médium, uma pessoa que está ali na frente, passando conhecimento do evangelho, você tem que ter muita responsabilidade, porque você carrega não só a responsabilidade da sua evolução, mas da evolução daquelas pessoas que você profetiza a palavra de Jesus e do evangelho. O Cristo inconfundível. Mas Jesus assinala sua passagem pela terra com o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. A manjedoura e o cavário são lições maravilhosas cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira. E, sobretudo, seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades, no aperfeiçoamento da vida terrestre. Com esses elementos, fez uma revolução espiritual, que permanece no globo há 2 milênios, respeitando as leis do mundo, aludindo à efígie de César, ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus, na dilatada compreensão das mais santas verdades da vida. Remodelou todos os conceitos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade. Cumprindo a lei antiga, encheu-lhe o organismo de tolerância, de piedade e de amor, com suas lições na praça pública, em frente das criaturas desagregadas e infelizes, desregradas e infelizes. E somente ele ensinou amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumpri-lo. Não há espírito encarnado nessa terra que nós podemos confundir com Jesus. Ele que foi o exemplo vivo do seu evangelho, que apesar dos seus conhecimentos, dos seus profetas depois dele, terem se desviado da lição e parado de passar a verdade do evangelho para os povos que somos nós hoje em dia, ele trouxe um exemplo, um conhecimento tão poderoso que perdurou por 2000 anos, que ainda está no nosso coração e ainda é o exemplo que a gente tenta seguir. É claro, gente, não vamos esquecer dos emissários que cumpriram o seu dever. Tiveram muitos desses também. Os espíritos incapacitados de compreender podem alegar que suas fórmulas verbais eram antigas e conhecidas, mas ninguém poderá contestar que sua exemplificação foi única, até agora na face da Terra. A maioria dos missionários religiosos da antiguidade se compunha de príncipes, de sábios ou de grandes iniciados que saíam da intimidade confortável dos palácios e dos templos, mas o Senhor da semeadura e da seara era a personificação de toda a sabedoria, de todo o amor, e o seu único palácio era a tenda humilde de um carpinteiro, onde fazia questão de ensinar posteridade que a verdadeira aristocracia deve ser a do trabalho, lançando a fórmula sagrada definida pelo pensamento moderno, como o coletivismo das mãos, aliada ao individualismo dos corações. Síntese social para a qual caminham as coletividades dos tempos que passam, e que, desprezando todas as convenções e honrarias terrestres, preferiu não possuir pedra onde repousasse o pensamento dolorido,
a fim de que aprendessem os seus irmãos a lição inesquecível do caminho da verdade e da vida. Jesus poderia ter vindo como rei, como príncipe, como os outros missionários antes deles vieram, certo? Até Moisés, que foi largado no rio, cresceu dentro de um palácio. Mas não Jesus. Ele quis vir para dar o exemplo. E ele fez esse trabalho perfeitamente bem, como tudo que ele fez nesse planeta. Bom, gente, esse foi o nosso estudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não deixe de dar o seu like, de se inscrever no canal e de escrever sua opinião. Coloque aqui nos comentários, eu gostaria muito de saber. Que Deus o abençoe a cada passo. Eu desejo de coração que você tenha uma ótima semana. Boa noite.